João Campos vai ser candidato ao governo de Pernambuco? Será que vai? Eu fiquei pensando nisso depois do congresso do PSB que aconteceu no fim de semana no interior de Pernambuco. João Campos foi para lá, foi no sertão, e aí acontece o seguinte, tem uma fala desse congresso que eu fiquei com ela na cabeça, que o João Campos mesmo disse, que independente de qualquer coisa, de quem seja o candidato, o PSB vai ter uma candidatura forte em 2026. Isto não é verdade, porque não é independente do candidato. O PSB não vai colocar um candidato forte, não vai investir pesado num candidato que não seja João Campos para não correr o risco desse candidato ganhar a eleição, porque se esse candidato ganha a eleição, atrapalha João Campos. Então, João Campos teria que esperar 4 anos, 8 anos para poder só então ser candidato ao governo do estado. Então, ou ele é candidato agora, ou ele é candidato em 2030. Para ser candidato em 2030, precisa que o PSB não tenha ganho, que um aliado não tenha ganho a eleição, porque ele não vai ficar contra um aliado ou contra um correligionário, alguém do mesmo partido que ele. Então, esse é o primeiro ponto. João Campos vai ser candidato? Olha, nos bastidores, quando a gente conversa com os assessores, eles fazem questão de dizer, olha, publicamente ele não diz não, mas vai sim. Ao mesmo tempo tem gente de dentro também da prefeitura do Recife que diz, tem uns assessores que estão mais empolgados do que o próprio João. Enfim, ele tem condições de ser candidato sim, mas para isso ele precisa abrir mão da prefeitura e ele precisa lutar contra alguém que está no cargo. Não é fácil. Vocês lembram de Lula com o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha uma rejeição altíssima, mas na hora que foi brigar com Lula estava brigando com alguém que estava no cargo e aí você tem a força do cargo para lhe ajudar. Bolsonaro quase ganhou a eleição, apesar da rejeição altíssima que ele tinha na época. Então, não é fácil lutar contra o que se chamam os incumbentes. Os incumbentes são aqueles que estão na incumbência do poder, que eles estão ali com a caneta, sentados na cadeira. Não é fácil você tirar a reeleição deles. Então, ele vai ter que arriscar. Qual é o problema de arriscar? João Campos não pode arriscar muito porque ele tem uma carreira pela frente que ele quer seguir, até, quem sabe, ser candidato à presidência da República. E você não pode levar uma derrota nesse caminho. Então, se você tiver uma derrota nesse caminho, pode atrapalhar bastante. E aí tira toda aquela aura de novidade, de que vai conseguir, que é uma coisa espetacular. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu quero saber de você. Você acha que João Campos é candidato ao governo de Pernambuco este ano já, em 2026, ou não? Responde aí.